Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade avançada. Vamos agora falar do CPC 22 e do CPC 24. Juntamos dois CPCs, né, dentro de um bloco só, porque são assuntos curtos, né? Não que não sejam relevantes, mas são assuntos curtos e a gente resolveu colocá-los dentro de um bloco só. Então, basicamente é o seguinte, CPC 22 trata de informação por segmento, né? Lá no bloco que falamos de atividades de operações descontinuadas, nós falamos no nosso exemplo em que tinha uma empresa que tinha um frigorífico, né, e tinha lá três grandes segmentos, que eram bovinos, aves e suínos, né? Ou seja, aquela demonstração de resultado foi apresentada por segmentos de negócios, né? Então, segmentos operacionais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Então, eu posso ter que elaborar uma DRE, né, por segmento operacional, por tipo de atividade que eu faço, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o evento subsequente, que está no CPC 24, né? Ou seja, o que é um evento subsequente, né? É justamente eventos que ocorrem, né, após a data da demonstração contábil, né? Ou seja, após o dia 31 de dezembro, ocorrem alguns eventos subsequentes. Como eu tenho ainda um tempo para produzir as demonstrações contábeis, será que esse evento subsequente ele vai ser contabilizado, registrado ou não, né? Então a gente vai falar sobre isso neste bloco também. Então são dois assuntos bem legais aqui que a gente consolidou para tratar a partir de agora. Então vamos lá. CPC 22, informação por segmento. Então, introdução. A entidade deve divulgar informações que permitam aos usuários das demonstrações contábeis avaliarem a natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócio nas quais está envolvida e os ambientes econômicos em que opera. Então, ou seja, o que é um segmento operacional? É um componente da entidade que desenvolve atividades de negócio, que pode gerar receitas, incorrer em despesas, né? Que os resultados operacionais são regularmente, né, revistos pelo gestor das operações. Existe informação financeira individualizada disponível, né? Então, o segmento operacional pode desenvolver atividades de negócio cujas receitas ainda serão obtidas. Por exemplo, as operações em início de atividade podem constituir segmentos operacionais antes da obtenção de receitas. Então, eu acho aqui, se eu tenho uma entidade, vamos pensar a Petrobras, né? Eu tenho vários segmentos da Petrobras. Então, refino, tem extração de petróleo, né? Ou seja, eu tenho vários segmentos. Ou seja, então, é importante eu divulgar, né, quanto gera de receita, de lucro, né, quantos ativos, né, eu tenho de cada segmento, né, de cada segmento operacional. Mas a norma ela também limita, né, em relação a isso. São os mais relevantes, né, que eu sou obrigado a divulgar. Se quiser divulgar todos, ok, mas a obrigação são os mais relevantes. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Então, ou seja, vamos voltar aqui. Nem todas as partes da entidade constituem necessariamente um segmento operacional ou parte de segmento operacional. Por exemplo, a sede corporativa, né, e alguns departamentos funcionais podem não obter receitas ou podem obter receitas que sejam apenas ocasionais em relação às atividades da entidade, não são segmentos operacionais. Então, ou seja, eu tenho a sede, né, ou tenho um galpão industrial, que eu tenho a parte administrativa, eu tenho a parte operacional. Então, assim, essa sede, não necessariamente, ela é um segmento operacional. Ela não gera receita, né? E se gerar, é de forma muito ocasional aqui. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Segmentos divulgáveis, ou seja, que tipo de segmento, né, operacional a norma ou o pronunciamento contábil me obriga a divulgar. Então, vamos lá. A entidade deve evidenciar separadamente informações sobre cada segmento operacional que tenha sido identificado como segmento operacional, dentro das características que nós falamos lá atrás, geração de receitas, incorrência de despesas, né, e os seus resultados sempre sejam apresentados de forma recorrente, né, e supere os parâmetros mínimos quantitativos, né, ou seja, quais são esses parâmetros mínimos quantitativos? Aqui mostra a relevância de cada segmento. Então, parâmetros mínimos quantitativos. A receita reconhecida, incluindo tanto as vendas para clientes externos quanto as vendas ou transferências intersegmentos, é igual ou superior a 10% da receita combinada de todos os segmentos operacionais. Então, ou seja, a receita daquele segmento ultrapassa, né, ou é igual ou ultrapassa 10% da receita de todos os segmentos. Ou seja, é um parâmetro mínimo quantitativo, né? O outro parâmetro, o montante em termos absolutos do lucro ou prejuízo apurado é igual ou superior a 10%
do maior, né, em termos absolutos dos seguintes montantes. O lucro apurado, combinado de todos os segmentos operacionais que não tenham apresentado prejuízo, ou seja, o lucro daquele segmento, né, tem que ser 10% ou mais de todos os segmentos que não apresentaram prejuízo, né, e se eu tiver prejuízo, que esse prejuízo apurado, combinado de todos os segmentos operacionais que apresentaram prejuízo, seja de 10% ou mais. Então, ou seja, dos segmentos que apresentaram prejuízo, o que eu vou divulgar é aquele cara que apresenta 10 ou mais por cento, né? Ou seus ativos são iguais ou superiores a 10% dos ativos combinados de todos os segmentos operacionais. Então, qual é a lógica aqui? Receita 10%, lucro 10% ou mais, prejuízo 10% ou mais, né? E ativos, né, 10% ou mais. Beleza? Importante, né? Então, os segmentos operacionais que não atinjam quaisquer parâmetros podem ser considerados divulgáveis. Isso não são obrigatórios, tá? Podem ser apresentados separadamente, se a administração entender que a informação ela é relevante, que ela é útil. Aqui, esses parâmetros aqui são parâmetros mínimos quantitativos para a obrigação de apresentar essa informação. Legal? Tá? Então, exemplo, segue abaixo informações sobre os diversos segmentos operacionais da empresa. Então, tem aqui o segmento A, B, C, D e E. Receita da 80, da B 150, da C 250, da D 20, da E 30. Então, dá 530 aqui. Lucro da A 5, da B 50, da C 70, o D apresentou prejuízo e a E 5, né? 120. Ativo 1.500 A, 3.500 B, 500 C, 50 D e 50 E. Então, quais são os segmentos obrigatoriamente divulgáveis? Então, ou seja, se eu olhar para a receita, eu preciso ter 10% ou mais aqui, né? Então, ou seja, precisa ter de 53 para cima, né? Então, divulgo A, B, C, A, B e C por receita, né? Beleza? De lucro, daria 10% aqui ou mais, daria 12, né? Então, divulgaria pelo lucro B, C, e como D é o único que deu prejuízo, deveria divulgar também, né? Ativo, 5.600, então 560 para cima. Divulgaria pelo ativo o A, B, A e B só. Então, quais são os segmentos divulgados obrigatoriamente? Então, aqui, ó, pela receita, os três primeiros, né? A, B e C. Pelo lucro, somente B e C. Pelo prejuízo, né? D. E pelo ativo, A e B. Beleza? Então, essa é a lógica aqui. Show de bola? Evento subsequente, né? CPC 24, agora um outro CPC. Né? Ou seja, o que é o evento subsequente? O evento que ocorre posteriormente à data de encerramento das demonstrações contábeis. Né? Mas eu posso ter impactos ou não nas demonstrações contábeis desses eventos subsequentes. Então vamos lá. O objetivo desse pronunciamento é determinar quando a entidade deve ajustar suas demonstrações contábeis com respeito a eventos subsequentes ao período contábil a que se refere essas demonstrações. E as informações que a entidade deve divulgar sobre a data em que é concedida a autorização para a emissão das demonstrações e sobre, né, os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem essas demonstrações. Bom, importante, esse pronunciamento também estabelece que a entidade não deve elaborar suas demonstrações contábeis seguindo, né, o pressuposto da continuidade, se eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações indicam que o pressuposto da continuidade não é apropriado. Então, ou seja, considerando que a apresentação das demonstrações contábeis pressupõe o princípio da continuidade, se eu não tenho esse pressuposto da continuidade, né, eu não vou elaborar as demonstrações contábeis nesse formato aqui. Beleza? E o que é o evento subsequente? É um evento que pode ser favorável ou desfavorável, né, para a entidade, que ocorre entre a data final do período a que se refere às demonstrações contábeis, normalmente 31 de dezembro, e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. Então, essa emissão ela precisa ser autorizada, normalmente pela diretoria, né? Então, dois tipos de eventos podem ser identificados. Porque, na verdade, quando eu falo que eu estou fechando o ano de 2021, por exemplo, eu não fecho no dia 31 efetivamente, né? Porque eu tenho, né, um prazo para fechar e depois ser autorizada a emissão dessas demonstrações, tá? Então, ou seja, dois tipos de eventos podem ser identificados nesse gap aí de prazo, né?
os que evidenciam condições que já existiam na data do período a que se refere às demonstrações, ou seja, evento subsequente ao período contábil a que se refere às demonstrações que originam ajustes. Então, ou seja, se é um evento que já existia, talvez só tenha mudado o valor, eu vou ajustar. E os que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período contábil que se refere às demonstrações. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então vem comigo. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$80. É isso mesmo, R$80 por um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são 2 acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas você vai ter direito, contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoque, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na Lá Concursos, e além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da Lá Concursos, que o professor Anderson Fumax ministrou aqui na LAC. Tá certo, gente? Excelente custo-benefício, R$80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.